Olá, pessoal. Dizem que é importante evitar falar sobre política. Política não se discute. Política, religião e futebol, não é essa frase? Pois é, não sei quem que inventou isso, porque é óbvio que isso é uma mentira. Todos nós estamos aí mergulhados em situações em que todos falamos, ouvimos falar ou assistimos pessoas falando, debatendo e discutindo sobre política. Por quê? Porque, de fato, a política faz parte da nossa vida, faz parte da vida de todos nós. Parece que foi Bob Kennedy que dizia que não se envolver com política é uma idiotice. Faz sentido? Porque todos nós estamos aí vivendo as consequências de decisões, de processos, de situações políticas. Nos últimos 5 anos, 6, 7 anos pelo menos, estamos aí vivendo uma grande revolução que parece que não tem fim no Brasil. Mas como analisar a política? Como olhar para a política de uma forma racional? Sem abrir mão dos nossos valores, mas também sem entrarmos aí numa briga constante que parece que não tem fim. Primeiro, nós precisamos entender que a política ela é uma forma social para se organizar a sociedade, para cuidar do bem comum. Esse é o ideal da política. Então, como nós vivemos uma sociedade, nós vivemos num grupo social, nós precisamos de pessoas que se dediquem o seu tempo a organizar a nossa vida. As leis, os serviços de saúde, de educação, o trânsito, a infraestrutura, as estradas, os hospitais, como funciona o país, o comércio, toda a legislação para nós podermos viver a nossa vida. Esse é o objetivo. Então a política não é um lugar de poder. Então a política é um serviço para que a vida do povo, a vida das pessoas, do cidadão, seja viável, seja possível. Para quê? Para que o cidadão comum possa ser o agente transformador da sociedade. Possa, então, uma criança lá no interior do Brasil, mas também nas capitais, uma criança possa ter uma estrutura física, social, uma estrutura familiar, uma estrutura mínima para que ela possa crescer com saúde, com educação, com acesso às informações, ao conhecimento, e que ela possa livremente decidir o que ela vai fazer da vida, que ela possa se tornar a melhor versão dela mesma enquanto ela cresce, que ela possa se tornar um adulto saudável, inteligente, capaz e que realiza milhões de coisas. E esse é o objetivo principal. Que cada pessoa, que cada indivíduo possa ter acesso a tudo que é possível ter acesso e que ele ou ela livremente se torne aquilo que ele ou ela quiser ser na vida. Então a humanidade evolui diante deste preceito, diante desse valor. O indivíduo precisa ser livre e ter acesso a tudo. Então, quem transforma a sociedade? Quem transforma o mundo? Quem que faz invenções maravilhosas que nos ajuda a evoluir como um povo, como humanidade? Somos nós mesmos. E é preciso que tenhamos sempre em consideração esse princípio, que a política não é o agente transformador. Então, dessa forma, o político
o político, seja ele quem for, seja ele qual cargo ele exerça, que pode ser o vereador do município pequenininho do interior do país, ou possa ser o presidente, ele não é importante, ele não é mais importante do que essa criança que precisa crescer e ter acesso a tudo. Esses agentes políticos são servidores dessa criança. Se a gente entende isso como princípio, a gente começa a reestruturar toda a nossa visão de política. Por quê, gente? Porque nós vivemos num país em que nós criamos uma cultura de que a pessoa que exerce o poder político, ela é mais importante que o povo. Então, ao longo de décadas e talvez séculos, mas vamos falando mais recentemente, a gente vai vendo como que essa cultura do dinheiro e do poder foi entrando na nossa mente e nós nos acostumamos. Então, se hoje, por exemplo, nós falamos da corrupção e falamos aí das empreiteiras que construíram o país pagando propina para os políticos, que modelo é esse? É um modelo de que os políticos se sentiam e sempre se sentiram mais importantes que o resto da população. Então eles se sentiam livres para poder criar ali um sistema em que eles poderiam ganhar mais dinheiro e aí se enriquecerem e se tornarem mais poderosos nessa cultura de que quem tem mais dinheiro é mais poderoso, é mais importante, e fazer conluios com quem já tinha muito dinheiro. Ou seja, aquela criança que cresceu e que aprendeu a empreender, abrir uma empresa, se tornou um adulto, estudou e abriu uma empresa. E ela sempre teve o valor da honestidade, dos princípios que ela aprendeu dos seus pais, dos seus avós. E ela precisava crescer como um empresário. E aí teve uma licitação na prefeitura e ela entrou e ela perdeu essa licitação. E de repente teve uma licitação no estado, uma licitação no governo federal, e ela sempre perdeu. Por que que ela perdeu? Não porque a sua empresa era menos capaz, não porque a sua empresa não era uma empresa desenvolvida, mas porque ela não participou do sistema corrupto. Ela entrou nas licitações de forma honesta. E como o sistema do político importante e de empreiteiros desonestos, esse era o principal sistema, fez com que aquela criança que se tornou um empresário honesto não crescesse. Porque sempre quem ganhava as licitações eram as empresas que pagavam propina para os deputados que deixaram de ser servidores do sistema, servidores do povo, para serem servidores de si mesmos. E esse sistema se retroalimentava, se retroalimenta até hoje. Voltemos ali ao essencial. Se o povo, que somos todos nós, temos a consciência de que o político não é o mais importante, ele não tem o poder, então nós vamos tratar esse político de uma forma diferente. Qual é o grande risco hoje no nosso país? As pessoas que estão no poder ainda
elas disseminam a ideia de heróis e vilões. Então, o governo X foi o herói de uma certa época. Ele representa o pensamento de princípio e de valores de um determinado grupo. Todos nós precisamos tomar um lado e lutar e defender este herói ou defender este vilão. Mas nós não percebemos que nós estamos retroalimentando o mesmo sistema de sempre, que é o sistema em que o político está sendo exaltado, seja como herói, seja como vilão. Porque quando você coloca lá na sua rede social, fulano tem que ficar na cadeia, e você exalta outro, você está dizendo, essa figura que é a vilã, ela é muito importante. E nós não conseguimos viver sem pensar nela e sem lembrar dessa pessoa. Ou dessas pessoas, ou desses partidos, que são muitos. Só na Lava Jato foram mais de 100 pessoas. E a gente sabe que a Lava Jato foi uma operação gigantesca que não acabou, que conseguiu quebrar ali aquele sistema de proteção dos políticos corruptos e também de empreiteiros corruptos. Mas nós sabemos que no Brasil inteiro essa cultura está presente. Então existem muitas, milhares de outras denúncias que nunca foram para frente. Então o sistema ainda está presente. Mas por que está presente? Porque nós, como sociedade, ainda estamos aí patinando para compreender esse nosso lugar. Então, se décadas atrás, anos atrás, o povo carregava o seu político no colo e aplaudia, ia nos comícios e aplaudia e cantava, o que isso acontecia na cabeça do político? Sou especial. Se eu sou especial, eu posso muito, eu posso quebrar aí algumas regras, não tem problema. E aí a corrupção acontecia. Então as pessoas, o ser humano, ele não pode ser supervalorizado em detrimento dos outros. Então todo o sistema totalitário começa com uma cultura totalitária, que é a cultura de uma exaltação, de uma superexaltação de uma figura. E de repente lá atrás, os líderes totalitários do mundo não nasceram crianças totalitárias. Eles foram se tornando totalitários por causa do sistema. O sistema que exalta demais. E aí a gente carrega um político no colo, levanta ele, faz hinos de louvor àquele político e ele se corrompe. Depois nós prendemos o político. Enquanto prendemos e lutamos contra a corrupção, carregamos outro político no colo, aplaudimos, cantamos hinos de louvor a esse novo político, acreditando que tudo vai ser diferente. Mas nós estamos agindo da mesma forma. Então, uma sociedade desenvolvida, e a gente vai para alguns países da Europa, por exemplo, a gente vai ver que o deputado ganha menos que um professor, que o deputado vai trabalhar de bicicleta, o deputado não tem um motorista, uma limusine, um salário 10 vezes maior do que a maioria da população. A gente vai ver que o deputado
numa sociedade desenvolvida, e aí não é o sistema, não é a lei que é desenvolvida. A nossa lei muda e é gigantesca e todo mundo sabe disso, mas a sociedade é desenvolvida. Uma sociedade desenvolvida é a sociedade que trata o seu político como qualquer pessoa. E porque trata ele como qualquer pessoa, é capaz de cobrar, e ele sabe que ele não é mais importante que ninguém. Bom, falei aí muitos minutos, eu quero falar mais sobre isso. Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre política nos dias atuais, mas eu quero deixar essas reflexões para a gente poder, pelo menos, abrir aí umas caixas, umas janelas, umas portas na nossa mente, para a gente pensar um pouco sobre como está o nosso olhar para essa realidade. A quem interessa a divisão do povo? A todos aqueles que querem permanecer no status de um poder de eu sou superior, eu sou mais importante, e sendo mais importante eu posso abusar do poder que eu tenho e eu posso aproveitar e, abusando desse poder, me enriquecer, defender os meus interesses, dos meus amigos, da minha família. Então nós vamos quebrar isso. Isso só acontece unindo o país. E a união só é possível, só é capaz, só é possível acontecer se nós dialogarmos. Mas para isso a gente precisa sair desse discurso de que política só existe dois lados. Isso é uma simplificação primitiva. Não dá para a gente analisar a política como esquerda e direita. Não dá para a gente analisar a política como esse ou aquele, como herói e vilão. A política é muito mais do que isso. A vida humana é muito mais complexa. E a simplificação só interessa àqueles que desejam brigar e ficar no poder e se perpetuar no poder de diversas formas. Bom, vamos lá. Eu pretendo gravar outros vídeos sobre isso. Espero que vocês possam contribuir aí com esse diálogo, tá bom? Um abraço, gente.